Quero compartilhar uma palavra de Deus hoje no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Você que está em casa, pega a sua Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 1. Glória a Deus. Quantos irmãos, quanto você procura aí, gostaria de orar. A gente tem orado pelo país, tem orado pela cidade, tem orado pela região. Juízes capítulo 11, verso 1. Eu quero que você ore comigo agora, onde você estiver, acompanhando esse culto, essa live. Senhor, nós entregamos a cidade de Jardinópolis no teu altar, entregamos nas tuas mãos os pastores da cidade, conselho de pastores, ó Deus, cada igreja, cada cristão, cada servo teu, visita, guarda, supre as necessidades do teu povo, abençoa o teu povo, ó Pai. Ó Deus, eu creio na provisão que vem das tuas mãos, eu creio na provisão do Senhor, eu creio na bênção do Senhor. Nós estamos aqui debaixo da tua bênção, nós estamos aqui debaixo da tua proteção, provisão e proteção, ó Pai. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre esse lugar, sobre essa terra, sobre o teu povo, em nome de Jesus, e multiplica, que a tua igreja não venha parar, Senhor, que a tua obra, tua igreja somos nós, ó Pai, que haja conversão de vidas no meio da pandemia, que haja conversão, que a tua obra, a tua palavra não pare, que o evangelho nunca pare, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Entregamos também a nação brasileira no teu altar, Senhor. Entregamos esse país, a economia desse país, os governantes desse país. Nós te entregamos nas tuas mãos, ó Pai, e nós repreendemos todo o mal, toda intenção maligna, todo projeto maligno, caia por terra em nome de Jesus. Que prevaleça, ó Deus, a tua vontade, a tua palavra, a tua graça, Senhor. Abençoa o presidente, abençoa os governantes desse país, ó Pai. Abençoa, Senhor, abençoa o estado de São Paulo, ó Pai. Abençoa em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Juízes capítulo 11, verso 1. A palavra de Deus diz assim: era Jefté gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher já eram grandes, expeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e lhes disseram: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste, não me expeliste da casa do meu pai? Porque pois agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar a combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós. E assim o fizeram e assim o faremos conforme a tua palavra.
Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre ele. E Jefté falou todas as palavras todas as suas palavras perante o Senhor. Vamos ler também o 32 e o 33 do mesmo capítulo. A palavra diz assim: assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos, e os feriu com grande mortandade, desde o Arreor até chegar a Minite, 20 cidades, até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Feche teus olhos, quero orar com você, quero entregar essa palavra, está no meu coração. Não é uma palavra extensa, mas é a palavra de Deus para nós nessa noite. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo privilégio que nós temos. A honra, a glória, o louvor é sempre tua, Pai. Nós queremos exaltar, dignificar, glorificar e bendizer o teu nome, Pai. Declaramos aqui que só o Senhor é grande, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser exaltado, ó Pai. Queremos, ó Pai, ó Deus, engrandecer o teu nome, ó Pai, nesse lugar, nessa noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar essa palavra, que o Senhor venha abençoar os nossos ouvintes, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham, Senhor, que essa palavra venha edificar o coração de cada um, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem era Jefté? Jefté foi juiz de Israel. É importante lembrar que quando o escritor do livro de Hebreus, ele fala dos heróis da fé, ele faz menção de Jefté. Depois de falar da lista dos heróis, ele fala: ainda me faltaria tempo para falar de Davi, de Sansão, de Gideão, de Jefté. Ou seja, Jefté foi considerado na lista dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus. O escritor do livro de Hebreus faz menção dele, lembra dele. Ele fala: olha, Jefté ele faz parte dessa lista dos heróis da fé. Mas quem foi esse homem? Quem foi ele? A Bíblia fala que ele era um homem valente, aqui no versículo 1 do capítulo 11. Ele era valente, homem valoroso, valente. Porém, a Bíblia, olha só o que a Bíblia fala no meio do texto, tem um porém aqui, tem uma vírgula aqui. Ele era um homem valente, porém era filho de uma prostituta. E daí? E daí, da onde você veio, de quem que você é filho, né? Qual que é a tua herança, e qual que ele tinha, né? E ele foi rejeitado pelos seus irmãos, porque ele era filho, não era filho da mesma mãe, era filho do mesmo pai. Gileade era pai dele, né? Morava tudo junto ali. Quando os irmãos, os outros filhos cresceram, falou: ó, você não vai herdar a herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher, você é filho de prostituta. E expeliram ele, rejeitaram ele, e a Bíblia fala que ele fugiu para a terra de Tobi, foi embora. Ele vazou dali e foi embora. É interessante que depois eles vão buscar ele, né? Eles sabiam que ele era valente, eles sabiam, eles rejeitaram ele, mas sabiam o valor que ele tinha. Eles sabiam, né? Às vezes as pessoas sabem o valor que você tem. É interessante aqui a gente entender que esse homem foi juiz de Israel. Na hora certa Deus levantou ele. O mundo inteiro pode te rejeitar. Se Deus tem um chamado na tua vida, não interessa de quem que você é filho, não interessa quem te gerou, se você tem herança, não tem herança. Ele saiu dali e foi para a terra de Tobi. Ele falou: eu sou um homem sem herança. Me expulsaram e falaram que eu não vou ter herança na casa do meu pai, né? Porque eu sou filho de outra mulher, sou filho de uma prostituta, né? E nós sabemos aqui que ele foi um grande juiz de Israel e venceu o inimigo, ele venceu a batalha, né? Mas a primeira coisa que ele faz é fugir. Eu quero te dar uma
dica aqui. Eu não sei como que está a tua vida, você que está nos ouvindo essa noite, eu não sei como que está na tua casa, na tua vida, se você é uma pessoa que tem fugido, se você é uma pessoa que está se escondendo, certamente já houve algum tipo de rejeição na tua vida, já houve algum tipo de, alguém já te rejeitou, talvez tua família, né? E a primeira reação da pessoa que é rejeitada é fugir, é se esconder. Foi isso que ele fez. Ele foi lá para a terra de Tob, foi longe da família dele, foi para longe, queria nem saber, mas ali ele estava machucado por dentro. Ele foi rejeitado, ele foi expulso da casa dele, ele foi expulso, não é? Eu acho tremendo assim, a superação, né? Trazendo aqui já uma prévia daquilo que a gente vai, na próxima edição da célula, né? Que a gente vai estar falando sobre superação. E esse homem, ele encaixa dentro dessas pessoas que tiveram uma superação na sua vida, pessoas que foram complexadas, pessoas que foram rejeitadas. No caso aqui, houve uma rejeição, apesar de ser valente, apesar de ser qualificado, apesar de ter as qualidades para ser um líder, para estar ali, né? E eles precisaram dele depois, mas rejeitaram. Talvez por ciúmes. Se a gente deixar esse homem aqui na casa do nosso pai, ele vai crescer aqui, ele já tem essa coisa de liderança, ele vai ser líder, não sei. De alguma forma aqueles irmãos dele ali deu um jeito de expulsar. A Bíblia fala que eles repeliram ele. O que é repelir uma pessoa? É você, né? E falaram para ele abertamente, o texto fala: você não vai herdar herança. Ele falou: vou ficar fazendo o que aqui agora? Eu vou ficar todo dia a gente me jogando coisa na cara que eu não sou filho da mesma mãe? E foi embora para a terra de Tob. Eu quero falar com você que está escondido aí na terra de Tob hoje. Você que está fugindo, você que talvez foi rejeitado ou se sente rejeitado, né? E a primeira coisa que a pessoa faz é fugir, é se esconder, né? Mas eu quero te dar uma palavra hoje. Assim como Deus buscou, Deus achou aquele homem. O Senhor, na hora certa, Ele achou aquele homem. Ele buscou aquele homem de volta, né? Deus vai te achar. Eu quero profetizar na pregação, nessa palavra de hoje, que Deus vai encontrar você, Deus vai achar você, aonde você estiver. Você não vai ficar escondido para sempre, você não vai ficar, não adianta. Se Deus tem um chamado, se Deus tem um plano, Ele tem um propósito na tua vida, Ele vai te encontrar. Amém? Eu acho lindo na Bíblia que Jesus, Ele sempre achava aquelas pessoas, os carentes, né, os necessitados, os mais necessitados. Ele encontrava essas pessoas. Talvez você já é um servo de Deus, é porque Deus te encontrou. Se você já é um servo de Deus, se você não está servindo esse Deus ainda, eu quero te entregar uma palavra de Deus hoje. O Senhor quer te encontrar. Talvez Deus até já te encontrou, mas você ainda está fugindo, você ainda está com algum medo, algum complexo, algum sentimento de rejeição. Você está tipo escondido, como esse homem lá na terra de Tob. E a segunda coisa que acontece com a pessoa rejeitada é que o nosso inimigo, ele se aproxima do rejeitado. Nós temos um inimigo que ele aproveita. Você sabe que existe o demônio da rejeição, né? Às vezes as pessoas me rejeitaram, mas você não sabe que por trás da rejeição existe um espírito, um demônio que usa as pessoas para te ferir, para te magoar, né? E esse mesmo demônio, quando você já está lá na rejeição, escondido num cantinho, aí ele vem trazer novos amigos, né? Olha só os amigos, versículo aí no 2 mesmo, né? Versículo 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta mulher já eram grandes, expeliram Jefté e lhe disseram: não herdarás a casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. É o 3 que eu quero agora. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. A segunda parte do texto: e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saía com ele. A segunda coisa que acontece com a pessoa rejeitada é que o diabo, ele vai trazer. Você tem um sentimento de rejeição. Eu não tenho
eu não sou amigo dos meus parentes, da minha família. Se você é aquela pessoa que se esconde, o inimigo vai lá levar outras amizades, outros, né? Talvez o teu pai, talvez a tua família, talvez as pessoas te repeliram, como esse homem foi repelido. E aí homens levianos, a Bíblia fala, se ajuntaram com ele, se uniu com ele, uniu as forças, falou: não, filho, você está com nós aqui agora. Ele já era um homem valente. As pessoas gostam de ficar perto de pessoa valente, pessoas capacitadas, né? Só que esses homens levianos saíam com ele, começou a levar ele para caminhos que talvez não fosse o projeto de Deus. Ou seja, ele foi ficando cada vez mais longe do projeto de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus para a vida dele. Talvez a rejeição, ela vai te levando cada vez mais para longe de Deus. A rejeição é só uma portinha que abre. Aí vai vindo outros tipos de espírito maligno na vida da gente, né? Eu passei por isso na minha vida, eu sei o que eu estou dizendo. A rejeição é só uma porta, né? O porteiro ali é o demônio da rejeição, e ele vai abrindo a porta para trazer outros. Aqui homens levianos, homens malignos, já se uniu com ele. Quem é que trouxe isso? Não foi Deus que trouxe. O inimigo, ele vai te levando para cada vez mais longe de Deus, né? Eu fico triste porque eu tenho visto muita gente se afastar de Deus. Talvez você é uma pessoa, por causa da rejeição, talvez porque você foi repelido, você se afastou de Deus, e agora você está com a turma errada, você está no caminho errado, o inimigo, né? E esse homem aqui, ele foi ficando afastado de Deus, ele foi ficando longe de Deus. Eu estava dizendo aqui, a gente falou aqui que quando você está afastado de Deus, você se torna uma presa fácil do inimigo, né? É como aquela manada de ovelha ali que está ali, o leão, a onça, eles vêm, eles cercam um daqueles ali, eles não enfrentam a manada. A manada passar por cima, mata. Eu já vi a manada de elefante passar por cima de leão, e o leão saiu apavorado. Mas quando eles conseguem separar um ali, eles atacam. E você não foi chamado, Deus tem um plano na tua vida, você não foi chamado para ficar escondido, para se esconder atrás de rejeição. Eu quero dizer para você que o mundo inteiro pode te rejeitar, mas Deus não te rejeita. Você sabia que a família de Jesus rejeitou Jesus? Tem um texto na Bíblia que levaram ele num monte, num lugar alto, e queria jogar ele para baixo. E a Bíblia fala que ele saiu do meio deles, mandaram ele embora, né? A religião, o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida, ele era um líder, isso incomodava os judeus, os líderes daquela época. O estilo de vida que você tem, se você é um servo de Deus, vai incomodar o lugar que você chegar. E aí, uma das coisas que vai acontecer, as pessoas te repelir. E as pessoas te repelir. A Bíblia não fala aqui que Jefté fez nada contra os irmãos dele. A Bíblia não relata que ele não fez nada contra a família dele, não fez nada para ninguém ali. Mas de repente ele foi repelido, ele foi rejeitado, ele foi repelido pelos seus próprios irmãos ali. E a segunda coisa que acontece é que o inimigo começou a levar ele para mais distante, para mais longe de Deus, né? Homens levianos se juntaram a ele, né? Eu quero dizer que se você está vivendo isso, é porque você saiu fora dos propósitos de Deus. Eu quero dizer para você que Deus não te rejeitou. Amém? Amém ou não? Talvez você, inimigo, está tentando levar você para a turma errada. Mas quando chegar a tua hora, olha só que é interessante na Bíblia aqui. Eu quero que você olhe no versículo 4 e o 5 comigo. Quando chegar a tua hora, Deus vai te levantar. Não se preocupa não. As próprias pessoas que repeliram ele, teve que ir atrás dele depois. Olha o versículo 4. Depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade a buscar Jefté da terra de Tobi. Ué,
Mandaram o cara embora, repeliram ele ali, rejeitaram. Depois, a hora que a coisa apertou, o inimigo cercou eles. Eles começaram a pensar quem vai liderar, porque naquela época, né, eles pecavam. O livro de Juízes, gente, é uma gangorra. É uma gangorra. Eles estavam lá no alto, Deus levantava um juiz, aí eles pecavam de novo e caía de novo. Se você ler o livro de Juízes, o livro inteirinho é assim. E eles estavam nesse período aí. Eles falaram: quem é o juiz? Quem é o cara valente agora que vai nos defender? Tudo com medo ali. Aí lembraram de quem? De Gileade. Lembraram de Jefté. Gileade era o pai dele, né? Lembraram dele. Espera aí, o cara que nós expulsou aqui, ele tem condições. Se eles foram buscar ele já sabia que ele tinha essa capacidade, sim ou não? Eles sabiam que ele tinha essa liderança, que ele era um homem valente, né? Mas aí lembraram de buscar ele. Lembraram, ele não fez nada. Ele não foi lá e falou assim: ó, também sou filho de Gileade, vocês falaram que eu não tenho herança, eu tenho direito de herança, eu vou entrar na justiça. Ele não fez nada, ele só foi embora. Ele foi lá na terra de Tob e estava lá escondido lá, né? Já estava o diabo querendo levar, entranhar ele para lugares errados, né? Você sabe, quando você está em aperto, Davi também foi assim. Estava lá na caverna de Adulão lá, veio uma turma ali para a célula dele ali. Você queria uma célula assim? As pessoas depressivas, com amargurado de espírito, as pessoas endividadas, outros fugidos de morte, jurado de morte. Essa é a célula que Davi. Quantos querem uma célula assim, né? Mas deixa eu te dar uma notícia legal aqui. Da caverna de Adulão saiu os maiores guerreiros de Davi. Foram 400 homens. Os maiores guerreiros saíram da caverna de Adulão. Os maiores, mas era tudo homem atrapalhado. Pensa numa equipe atrapalhada, os caras endividados, outros jurados de morte. Davi já estava sendo jurado de morte, fugindo de Saul nesse período. Ele poderia falar: gente, essa caverna é minha, pelo amor de Deus, não vem trazer mais problema. E a Bíblia fala que Davi se fez líder deles. E ele preparou que os 30 maiores valentes de Davi saiu da caverna de Adulão. Saiu daquela caverna. Eu quero dizer para você que no meio da crise é que Deus vai levantar e Deus vai te abençoar. Talvez você está vivendo uma crise espiritual, financeira, sei lá o que você está passando hoje, mas Deus vai tirar você dessa caverna, dessa situação, e vai te honrar, e vai te abençoar, e vai te levantar, porque Ele é Deus na tua vida. E aqui a vida de Jefté não foi muito diferente de Davi, né? A hora que não sobrou nenhum amigo para ele, quem que veio lá se juntar a ele? Os caras atrapalhados. Os caras mais doidos que tinha lá, foi lá ser amigo dele, né? Homens levianos, a Bíblia fala, né? Lá no Davi foi os endividados, amargurados de espírito. A palavra depressão não existia ainda. Então, amargurado de espírito aqui é uma pessoa depressiva. Os caras com depressão: ai, Davi, deixa eu entrar nessa caverna. Desse jeito eles chegaram. Cara com depressão, quando o cara só chora, não quer nem ver a luz do sol mais, só quer dormir. Outros não sabe. Você já viu alguém com depressão mesmo profunda, né? Levanta, o cabelo está dessa altura e não tem coragem nem de pentear o cabelo. E os caras que foi lá na caverna de Adulão, foi esses caras aí, né? Mas chegou uma hora que falou assim: vamos buscar Jefté, porque eu acho que ele tem condições de... Só que nós temos que colocar ele por cabeça agora. Não é ninguém que está colocando ele aqui. Entenda uma coisa, é Deus que está colocando. Amém ou não? Como ele não foi atrás, ele foi para terra de Tob, ficou lá escondido. Na hora certa, alguém se levantou ali e falou: nós temos que buscar ele de volta. E ali é Deus honrando a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não é o pastor da igreja, entenda uma coisa, não é os irmãos da igreja que vai te honrar, que vai te levantar. Se você tiver um chamado, seja fiel, e Deus vai te honrar na hora certa. Quantos entendem o que eu estou falando? Talvez você está aí na tua casa pensando: eu sinto que eu tenho um chamado.
Se você tem um chamado, Deus vai te honrar. Esse homem aqui falou: você é filho de prostituta, você não tem herança. Ele foi embora, mas na hora certa Deus mandou buscar. Deus é que está trazendo ele aqui. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Na hora certa Deus vai fazer tudo que tem que ser feito na tua vida. Você não precisa brigar. É interessante que Davi também não brigou com ninguém. Davi, o rei queria matar, ele fugiu. E quando ele teve a oportunidade, ele não matou o rei. Ele entregou na mão de Deus. Aprenda a entregar as coisas na mão de Deus. Aprenda a entregar a tua causa na mão de Deus. Deus é que vai cuidar das tuas causas. Eu tenho uma causa aqui na justiça. Está na justiça? Entrega na justiça do alto. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não precisa ficar brigando, não precisa brigar, né? Briga espiritualmente. A nossa briga é briga em oração. Você vai ver aqui que Jefté orou a Deus. Ele colocou essa causa diante de Deus. Ele colocou diante de Deus. Ele não foi tirar satisfação com ninguém, porque ele era valente. Ele poderia até machucar alguém por ali. Ele era valente, o cara era bom, mas se não fosse bom, ninguém ia atrás dele não. Ele era bom, estou dizendo assim, ele tinha capacidade de liderança. E ele tinha estratégia de guerra. Você vai ver que ele chega lá e resolve o problema. Mas ele confia em Deus. Ele busca de Deus a direção. Ele não busca, né? Eu sou valente, eu já tenho todas as pessoas me escolheu e eu tenho capacidade. Deus também precisa escolher você, né? Davi reinou em Judá primeiro, né? Alguns anos, depois ele reinou em todo Israel. Primeiro um pouco de pessoas, algumas pessoas escolheu Davi. Depois todo Israel escolheu ele. E Deus também precisou escolher e confirmar aquela bênção. Amém ou não? Então você não precisa ficar. Não. Faça como esse homem aqui. E aí tem uma outra coisa que para você vencer na tua vida, em todas as áreas da sua vida, e você ser um bom líder, um bom servo de Deus, servir a Deus, você precisa lidar com essa coisa da rejeição. E você saber perdoar, né? Porque tem gente que a hora que ele tem a oportunidade, falou: agora é a minha vingança. Não tem tua vingança, não tem minha vingança, não tem vingança do Jair. Não existe vingança. A Bíblia fala que a vingança pertence a Deus. Se tiver que tratar com alguém, é Deus que vai tratar. Amém ou não? Se Deus tem que tratar comigo, com a tua vida, com a vida de alguém, é Deus que vai tratar. Por isso que Davi foi inteligente. Ele foi esse homem aqui também. Jefté, ele não foi. Só que Jefté falou: peraí. Ele questionou assim: vocês mandaram eu embora? Está aqui, ó, na minha Bíblia está aqui. Deixa eu ver o versículo aqui. Vocês me mandam embora, e agora que a coisa apertou, né? Versículo 7. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste e me repeliste da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? Agora que a coisa apertou, vocês estão me procurando, por quê? O que aconteceu? E ele teve então que superar essa rejeição, teve que voltar atrás. Ele falou: não, mas agora a gente quer que você seja cabeça. Você seja cabeça sobre nós e governe sobre nós. Quero te dar uma palavra de Deus aqui. Quando Deus levantar você, amém? É Deus que vai honrar, é Deus que vai fazer. Ninguém, não tem como ninguém. Ele estava em aperto, eles precisou jurar, e juraram diante do Senhor. Ele falou: você agora é cabeça, né? Alguém que foi repelido, alguém que não tinha mais herança. Eu lembro que ele era filho de prostituta. Eu quero dizer que não interessa se você tem herança, se você tem bem, se você é de família que você é, quem que é tua mãe, quem que é o teu pai. Eu quero dizer que você é escolhido de Deus. Nós estamos vivendo um tempo agora que Deus está escolhendo e chamando, viu? Deus está escolhendo e chamando, né? Quem tem ministério que fica esperto. É igual a gente falou aqui daquela parábola do bom samaritano lá, que o bom samaritano era aquela pessoa desqualificada que não tinha ministério, mas Jesus falou: foi esse aí que me agradou.
Porque esse daí acolheu o caído, levantou o caído. E eu quero dizer para você que a pessoa desqualificada é que Deus está chamando agora. Desqualificada aos nossos olhos. Nós não podemos sondar o coração de ninguém. Você não tem capacidade de entender o valor das pessoas. Mas Deus olha para cada um de nós. Ele olha para você e Ele vê um chamado na tua vida. E Deus nesse tempo do fim, né? Estou pregando agora dessa forma, né? Esse tempo do fim que a gente está vivendo, você vai ficar surpreendido que pessoas que não têm nada a ver com o ministério vai se levantar. É Deus que vai levantar, e é Deus que vai honrar, e é Deus que vai fazer. Assim como Ele fez na vida desse homem. Mas ele é filho de uma prostituta, e daí? De quem que ele é filho? E Deus não olha com nossos olhos, Deus não olha com a nossa ótica, amém? Deus não olha. Quando aquele homem Jesus foi jantar na casa daquele homem, daquele fariseu, né? E veio aquela mulher pecadora aos pés do Senhor. Ele começou a julgar aquela mulher no coração dele. Falou: rapaz, se esse homem fosse profeta, ele saberia que mulher que é essa que está lavando os pés dele. Ele teria ter noção que essa mulher, e ela chorava nos pés do Senhor, banhou, lavou os pés dele com lágrima, secava com cabelo ali. E aí Jesus virou e revelou o coração daquele homem. Falou: Simão, essa mulher aqui, se eu cheguei na tua casa, você não me deu o ósculo santo? Certo? Essa mulher está beijando o meu pé. O ósculo santo era um beijo no rosto. Você não me deu ósculos santos. Era um costume lavar os pés. Eu trazia uma bacia para lavar os pés. Você não lavou os meus pés. Essa mulher está lavando com lágrima, né? Você também não me trouxe uma toalha para me secar os meus pés. Ela está secando com os cabelos dela. O cabelo era a honra da mulher na época, né? Ela pegou a honra dela. Você quer saber de uma coisa? A minha honra está aqui, ó. Passou lá e lavou e secou os pés do Senhor. E aquilo ali foi uma oferta, aquilo ali agradou a Deus. Aquela entrega daquela mulher, aquela adoração, aquela expressão de adoração agradou a Deus, né? Você sabe que a adoração, ela é estilo de vida, né? Estava ouvindo alguém falando sobre isso. Falou: olha, adoração, a gente inventou que adoração é aqueles cânticos, alguns cânticos, né? De adoração, assim, que se adora aqueles 5 minutos, 10 minutos ali. Adoração é um estilo de vida. Adoração não depende de você estar cantando ou não. É a tua vida, ela vai demonstrar se você está honrando, adorando e glorificando a Deus, sim ou não. É um estilo de vida, né? Quando Jó perdeu tudo, ele sentou na cinza e falou: louvado. E a Bíblia fala que ele sentou na cinza e adorou. Aquilo lá é estilo de vida, irmão. Ele não tinha motivo para adorar, não. Davi, quando morreu o filho, estava jejuando pelo filho. A Bíblia fala que ele prostrou. Quando deram notícia para ele: morreu o menino, ele foi lá, prostrou e adorou. Ele adorou, ele não saiu murmurando: Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Não, ele adorou. Ele adorar é concordar com a vontade de Deus, mesmo quando você está perdendo muito, mesmo quando está te doendo, mesmo quando está te custando, você concordar com a vontade de Deus para a tua vida, amém ou não? E o adorador também, ele não procura vingança, porque o Jefté aqui agora, ele falou: agora vocês estão na minha mão, meu querido, mas vocês mandou eu embora, não tem herança, agora vocês vêm chamar eu para ser chefe? Vocês querem que eu seja o cabeça de vocês aqui agora? Ele chegou até a comentar isso: agora que vocês estão em aperto? Como é que é isso aí? Vamos fazer um pacto então. Aí fizeram os anciãos de Israel. Não mandou nenhum moleque lá falar com ele, não. Os anciãos eram as pessoas mais velhas. Falou: rapaz, menino, não é preciso de você lá. E ele fez os anciãos. A palavra do ancião valia muito, amados. Eles fizeram aqueles anciãos jurar diante do Senhor: você agora é o cabeça, é o líder, né? Quantos entendem essa palavra aqui nessa noite? Que é Deus que está honrando esse homem aqui. Quantos entendem que é Deus que está honrando o Jefté? Não é você, não é eu, não é as pessoas. As pessoas tinham uma visão errada dele.
As pessoas vão julgar você pela família que você tem, pelo quem foi tua mãe, quem foi teu pai, né? Eu quero dizer que teu pai está no céu, teu pai é fiel, teu pai é um Deus amoroso, teu pai não te rejeita, ainda que a tua mãe te rejeita. A Bíblia fala que teu pai, ele te ama, o teu Deus, ele te ama, ele tem ministério, ele tem chamado, ele tem projeto na tua vida, e Deus vai levar você a superar. Ele teve que superar essa rejeição aqui, teve que perdoar, assim como José. Lembra de José? Amados, eu acho linda a superação daquele menino lá. Ele foi vendido pelos irmãos, isso machuca, irmãos. Jogaram ele num buraco, aí depois veio lá os mercadores, vendeu, ele foi parar no Egito. Você conhece a história de José, não precisa eu pregar aqui, mas lá na frente eles ficaram nas mãos de José. José poderia vingar, falou: filho, agora eu sou o rei do Egito, eu sou o rei não, né? O governador do Egito. O rei ainda era Faraó, mas Faraó deixou tudo nas mãos dele, falou: agora vocês vão me pagar. E a Bíblia fala que José chorou, José se aquebrantou, e José superou, e José perdoou, e Deus honrou, e ele foi governador do Egito. E Deus acolheu toda aquela nação, né? Eu falo assim que várias vezes o diabo quase morreu, a semente, né, de Israel, né? Se morre aquele povo lá, se morre os pais de José, se morre aquela nação, tinha acabado, não tinha nem Bíblia hoje, né? Por várias vezes assim, chegou quase a perder tudo, eles iam morrer de fome, mas Deus levantou José ali, trouxe eles para o Egito e sobreviveram, porque Deus tem projeto. Quando Deus tem projeto, o projeto de Deus não morre, amém? Mas homens aqui na terra, muitas vezes precisa superar. Você tem que superar, você tem que perdoar, você tem que, para ser um líder, você tem que perdoar. Para ser o governador do Egito, ele teve que pagar um preço, ele teve que perdoar os seus irmãos. Jefté, ele precisou perdoar, amém ou não? Ele precisou perdoar, porque ele foi repelido, ele foi rejeitado, foi renegado, mas ele precisou perdoar, e Deus entregou, olha só que lindo, os inimigos na mão dele. E Deus trouxe vitória através das mãos dele. Deus trouxe vitória para aquele povo através das mãos dele, porque ele passou por essa superação. Eu fico triste quando eu leio a Bíblia e alguém na Bíblia, tem várias superação na Bíblia aqui, né? Pessoas que não tinham complexo, pessoas complexadas, precisou vencer o complexo, e pessoas que foram machucadas, mas não superaram, né? Algumas pessoas não conseguiu adorar a Deus na hora que precisava de adorar, né? E receber a cura de Deus a hora que ela veio, né? Mas esse homem aqui, ele superou. Glória a Deus por isso. Em versículo 11, ele invocou o nome do Senhor. Para vencer, você precisa invocar. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre ele. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então o que ele fez? Ele foi inteligente, ele pegou tudo aquilo que eles falaram para ele e colocou diante de Deus. Falou: está aqui, Deus, amém? Está aqui, e eles estão aqui jurando na tua presença que eu quero fazer isso aqui, entendeu? Ali ele perdoou, ali ele se colocou diante do Senhor, e o Senhor foi com ele, e Deus trouxe um grande livramento através da vida daquele homem, né? E eles fizeram uma aliança com ele. Versículo 8 ao 10, eles reconheceram, amém, ele como cabeça. Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornares a levantar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor os entregar na minha mão, vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté,
e o Senhor será testemunha entre nós. E assim o fizeram conforme a tua palavra. E assim ele colocou diante de Deus as palavras daqueles homens, e ali eles fez uma aliança, eles fez um pacto perante o Senhor, e Deus honrou aquele homem. Então quem levantou ele foi Deus. Quem levanta você, quem vai honrar você em todas as áreas da sua vida, é Deus. Seja no teu trabalho, seja no meio onde você vive. Não queira se levantar. Talvez você tenha sonhos, você tem projeto, deixa Deus te colocar lá. Seja fiel. Amém ou não? Eu sempre converso com os irmãos, eu falo, seja o melhor lá no teu trabalho. Ah, mas essa pessoa aqui, seja o melhor lá, que Deus vai te honrar lá dentro, Ele vai te abençoar. Você não precisa puxar tapete de ninguém. Amém? Se alguém te repelir, faz igual o Jefté. Ele foi para outro lugar e ficou quietinho lá, e na hora certa Deus honrou ele, Deus levantou ele. Amém? Você não precisa brigar, você não precisa puxar tapete de ninguém, você não precisa. Eu já vi pessoas capacitadas, né? Eu já vi uma cena, não é igreja, mas assim, no meio onde a pessoa trabalhava, era a pessoa mais capaz que tinha naquele lugar. Mas ela fazia igual esses homens aqui, ela repelia as outras pessoas, ela se achava, e aí chegou uma hora que ela não conseguia conviver com mais ninguém naquele lugar, e ela teve que ser o pessoal mesmo falou, não dá mais, ela teve que ser mandada embora. E o pessoal falou, nós mandamos a pessoa mais capaz embora, mas foi necessário mandar embora. Por quê? Porque ela não conseguia conviver. Ela não conseguia. Você não precisa disso. Amém? Se você for mais capaz, você está apto a servir as pessoas e ajudar as outras pessoas. Quando você sabe mais, é um privilégio você ajudar as outras pessoas. É assim que Deus vai te honrar sempre. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, na empresa que você trabalha, no meio onde você vive, né? Seja servo, né? Paulo falava isso. Se você é um empregador ou empregado, né? Lembra que você é um servo de Deus naquele lugar. Não, eu sou servo de Deus na igreja, mas aqui agora eu vou me esbaldar. Você é servo de Deus em todo lugar que você está. Você é um representante de Deus aqui na terra. E tudo que você fizer de bens, você vai estar honrando a Deus. Amém? Quero te convidar a orar comigo agora, né? Que essa palavra possa ficar no coração. Quero deixar essa mensagem no teu coração, que Deus possa te levantar. Deixa Deus levantar e honrar a tua vida, assim como foi na vida de Jefté. Não precisa brigar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Ah, meu vizinho, teu vizinho está na mão de Deus. Ora pelo teu vizinho. Você tem a obrigação de evangelizar o teu vizinho. Ah, mas meu vizinho você não conhece. Ora pelo teu vizinho, ora pelas pessoas que estão te perseguindo. É isso que a Bíblia manda você fazer. Deus vai te honrar e vai honrar as pessoas que estão ao teu redor. Seja uma bênção. Deus chamou Abraão, falou, seja uma bênção. Amém? Aquele homem lá que foi rejeitado, ele voltou para ser uma bênção, né? Jefté, que foi repelido, agora ele volta para ser uma bênção. Todo mundo foi beneficiado, porque através da vida dele houve um grande livramento. Ele venceu os inimigos. Então ore comigo agora. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse domingo de Santa Ceia, ó Pai. Obrigado por cada vida que participou dessa live, dessa palavra. Ó Deus, abençoa os irmãos que estão em casa, Senhor. Abençoa a tua igreja aqui nessa cidade, Pai. Ó Deus, abençoa a semana, a casa, o trabalho, a vida, a família de cada um, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, debaixo do sangue de Jesus. Nos dê a tua bênção, nos dê a tua direção, nos dê a tua unção e graça, Pai, no nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus te abençoe, fique com Deus. Amanhã nós estamos por aqui. Se alguém precisar durante o dia falar conosco, vem para a igreja. Deus abençoe a todos. Vem orar na igreja. Deus te abençoe.